Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Eto Alba e este é o Transmissão, trazendo uma palavra de vida para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho quando Deus é tão bom que ele até muda uma decisão pelo pedido de um justo. E para isso nós vamos usar Isaías capítulo 38. Eu vou ler um trechinho aqui. E é um capítulo um pouco extenso, mas eu vou ler do 1 ao 7, do versículo 1 ao 7, e depois vocês continuam em casa. E diz assim, versículo 1: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Até aqui, do versículo 1 ao versículo 7, né? Vemos aqui que Deus mandou uma ordem através de um profeta. E aqui nós tiramos a primeira lição, que quando a gente recebe uma notícia que desagrada a gente, nós devemos primeiramente recorrer ao Senhor, buscar dele, porque não há outro que possa fazer pela gente. E aqui, especialmente, a ordem veio direto de Deus, uma ordem de morte, né? Então, assim, é algo irreversível aos olhos humanos. Mas ele não aceitou. O rei Ezequias, rei de Judá, ele aceitou, mas foi falar com Deus de maneira suave, foi orar, chorou aos pés do Senhor, e Deus resolveu dar mais 15 anos para ele. Então nós devemos aprender que na vida da gente vivemos várias adversidades, e Deus permite, porque esse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, nós vivemos na terra do inimigo, e o projeto de Deus para a nossa vida é que a gente vai morar a eternidade com Ele. O que Deus quer da gente é a fidelidade para que possamos alcançar a coroa da vida eterna. Com isso, devemos andar na justiça nessa terra. É fácil? Não é. E quando a gente escolhe a servir ao Senhor, a Deus, né, através de Jesus, é mais difícil ainda, porque nós sofremos perseguição, as coisas são uma luta. Tem dia que parece que tudo acontece com a gente, aquilo que era para ser fácil se torna difícil. Mas nós devemos entender que Deus sempre está com a gente. Se você pegar e ler a Bíblia, você vai ver que todos os grandes homens da Bíblia, homens e mulheres, né? Quando eu falo homens, eu estou me referindo aos dois. Todos eles tiveram vitória, mas todos passaram por muitas adversidades. Coisas que, se a gente for imaginar nos dias de hoje, ninguém está disposto a passar. E eles passaram. Por isso que o nome deles estão na Bíblia. E a gente tem que aprender isso. Primeiro a gente tem que provar para Deus que a gente quer estar ao lado dele. E como que a gente prova a Deus? Obedecendo e confiando. Porque tem coisas que não cabe a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer? Nada. A gente tem várias ideias, vários projetos, vários pensamentos, mas a gente pode fazer nada. Tem horas que a gente tem que esperar, e só esperar. E aqui no caso
dessa passagem aqui, o rei não tinha como esperar, mas ele foi recorrer ao justo juiz. Então, na hora de tomar atitude, a gente tem que aprender a pessoa certa. Primeiramente, falar com Deus. E depois a gente fazer a nossa parte. E tem coisa que da nossa parte não tem o que fazer, que era esse caso aqui. Desculpa, nesse caso aqui não tinha muito o que fazer, porque só Deus podia mudar essa decisão, né? Então isso serve de lição para nós. Pode ser anunciado para nós a morte, a doença. Eu passei o ano passado por uma doença gravíssima, estou me tratando. Fui decretado que eu não saía mais do hospital, várias vezes na UTI. Minha situação era muito grave, nenhum tratamento meu organismo respondia. Eu fiquei 60 dias internado, sem poder nem levantar da cama, por uma anemia autoimune, né? Meu organismo começou a matar o sangue e eu fiquei sem sangue. Tão sem sangue que ao sentar não tinha sangue para circular, né? Subir para circular na cabeça, oxigenar, eu apagava, então eu só podia estar deitado. Não podia receber sangue, os remédios que eu tomava não faziam efeito, mas eu só clamava a Deus, entreguei na mão dele, me mantive em paz. Minha família, meus amigos, muitas pessoas, até pessoas que eu nem conhecia tanto, em oração, e Deus resolveu me dar uma chance, assim como fez com Ezequias. E hoje eu estou aqui, estou buscando em Deus o que Ele espera de mim. Então, qual é o propósito? E enquanto eu estou nessa busca, eu resolvi sempre estar gravando alguma coisa para vocês. Eu passei por muita coisa ruim. Quem me conhece de menino, de jovem, de adolescente, eu não era nem para estar vivo mais, porque eu já andei nesse mundo errado, já fiz muita coisa errada nesse mundo, mas Deus sempre me guardou. Eu mesmo, quando eu não estava debaixo da presença do Senhor, o temor eu nunca perdi. E hoje eu creio que foi isso que me manteve até aqui. E Deus me guardou para me dar uma nova chance. Então a gente só tem que servir, agradecer. Eu estou aqui, estou trabalhando, estou fazendo minhas coisas. Inclusive, trabalho acima da média, né? Meus médicos ficam olhando para mim, não acreditam nas coisas que eu faço. Eu com anemia, numa taxa alta de anemia. Eu fui jogar bola outro dia, eu fui caminhar, eu cheguei a correr, estou tentando fazer uns exercícios. Trabalho todos os dias, muito tempo. A gente trabalha por conta, então você não tem dia, não tem hora, não tem nada. E Deus tem sustentado. Mas lá atrás, quando eu estava lá no leito do hospital, eu entreguei minha vida na mão do Senhor. Eu falei, se o Senhor quiser me levar, eu estou em paz, eu sei para onde eu vou. Mas Deus não achou que não era a hora ainda. Então eu estou aqui para dar um pouco do meu testemunho. E de vez em quando eu vou contando mais coisas, sabe? Quando Deus for me falando, me dando entendimento, eu vou falando para vocês parte do meu testemunho. E com isso eu aprendi a confiar. Eu sempre fui muito acelerado, sou uma pessoa acelerada, eu não paro, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu aprendi a confiar. Tem hora que eu me pego querendo tomar conta da situação. Mas eu paro um pouquinho e falo, não adianta. Se Deus vir tomar a frente, Ele vai resolver. E tem horas que a gente tem que tomar atitude. Então a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Nós temos que lutar, mas com sabedoria, buscando a presença do Senhor. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Se vocês puderem comentar, compartilhar, deixar perguntas, sugestões, mandar para um amigo, porque o intuito disso aqui é só a gente mostrar quanto Deus é bom e qual o que Ele quer para nós, né? Porque a única coisa que Deus quer da gente é nossa alma. Ele só quer nós morando com Ele. É o Pai que quer o Filho de volta na sua morada. E isso é para toda a humanidade. Outro dia perguntaram, Jesus morreu para todos? Alguns responderam sim.
Não é verdade, porque se fosse verdade, não tinha um monte de gente indo para o inferno. Mas Jesus morreu para aqueles que decidem segui-lo, para todos os que querem segui-lo. Então, isso é uma coisa importante. Se a gente seguir, obedecer, sim, nossos pecados são perdoados e a gente vai encontrar o Pai na morada celestial. Mas se nós não seguir, não andar em justiça, aí todo mundo sabe qual é o destino, né? Então eu vou ficando por aqui, já me estendi um pouco e gostaria que vocês refletissem e que também pudesse continuar lendo o final do capítulo. Isaías 38. Eu agradeço pelo tempo de vocês e que Deus os abençoe.